O louvor quebra cadeias, dá vitória e principalmente agrada ao nosso Deus. Esse é o estudo de número 1089 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Podemos adentrar a presença do nosso Deus através do louvor, da adoração e da oração. Vamos ao nosso tema, apresentando-se a Deus com louvor. Nosso texto base está no Salmo número 100, verso 2, que diz: rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. O salmista, ele nos faz um convite, ele faz um convite a todos os seres humanos para louvarem ao Senhor, para se apresentar diante dele com louvor. Ainda no Salmo 100, verso 4 diz: entrai pelas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Tem outra versão que fala: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração, exaltai-o e bendizei o seu nome. Glória a Deus que nós temos esse privilégio de entrarmos na presença do nosso Deus através do louvor. E o salmista convida todos a adorarem ao Deus vivo. No Salmo 95, verso 2 diz: apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Para alguns estudiosos, a adoração é o reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Podemos ver isso no versículo 3, no Salmo 95, verso 3, que diz: pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Nós devemos adorar ao Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele fez ou Ele faz por nós. E o salmista convida a todos para adorar ao Senhor com humildade. No Salmo 95, verso 6 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Geralmente, quando a adoração é citada no Antigo Testamento, é acompanhada de reverência, de humildade, de se prostrar, de se curvar, ajoelhando e reconhecendo quem é o nosso Deus. O louvor é para exaltar, enaltecer, é para elogiar, ou seja, é para falar bem do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo nos convida a louvarmos ao Senhor de coração. Efésios no capítulo 5, verso 19 diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Hinos em louvor ao Senhor. Sabe quem fez isso no momento de muito sofrimento? Paulo e Silas, quando estava na prisão. Atos capítulo 16, verso 25 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam presos, machucados, pois tinham sido açoitados, e a Bíblia fala que eles levaram muitos açoites. E naquela situação, ao invés deles murmurarem contra Deus, eles estavam orando e louvando ao Senhor, e Deus agiu, pois as prisões foram abertas e o melhor, a família do carcereiro se entregou ao Senhor Jesus. O salmista, ele nos convida, como servos do Senhor que somos, a louvarmos ao nosso Deus. Salmo 113, verso 1 diz assim: aleluia, louvai vós, servos do
Senhor, louvai o nome do Senhor, nós que servimos, que reconhecemos o poder do nosso Deus, que nos submetemos, nos sujeitamos a Ele e queremos agradá-lo, devemos louvá-lo. E o salmista mostra que o louvor é ao Senhor e não aos homens. Infelizmente, muitas pessoas são fontes de água doce quando estão louvando ao Senhor e fonte de água amarga quando louvam a si mesma, e muitas louvam o inimigo cantando músicas a ele. Mas o verdadeiro louvor e adoração que o Senhor aceita é aquele em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Da nossa fonte, da nossa boca, não deve sair água doce e água amarga. Tiago, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobra? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então nós aprendemos que é necessário dessa fonte sair um tipo somente de água. É necessário nos santificarmos, pois a Bíblia nos ensina que nós somos santos, e santo é ser separado do mundo e vivendo para Deus, para a glória e exaltação dele. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14, verso 15, diz: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser santos em todo o nosso comportamento, em todas as nossas atitudes, pois somos propriedades exclusivas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nós não pertencemos mais a nós mesmos, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 14, o verso 7 e o verso 8, que diz: porque nenhum de vós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. É um privilégio para nós servirmos e pertencermos ao Deus Altíssimo. Para viver para a glória dele, é necessário renunciarmos, é necessário renunciar o nosso eu, os nossos desejos que não agradam ao nosso Deus. O salmista Asaf, ele nos convida para cantarmos e para celebrarmos ao Senhor. Salmo 81, verso 1 diz: cantai de júbilo a Deus, nossa força, celebrai o Deus de Jacó. Nós temos diversos motivos para celebrarmos a Ele com cânticos, com louvores, com adoração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom, Ele é a fonte da nossa força, e Deus, Ele habita no meio dos louvores. Segundo Crônicas capítulo 5, verso 13, diz: os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida,
toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé. Através do louvor ao Senhor, nós podemos sentir a maravilhosa, a gloriosa presença dele em nós. Moisés e os israelitas louvaram ao Senhor em gratidão, porque eles foram vitoriosos sobre os egípcios. Êxodo capítulo 15, verso 1 diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles reconheceram o poder de Deus agindo a favor deles, e eles exaltaram ao Senhor. Ainda Êxodo no capítulo 15, o verso 2 e o verso 3 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Moisés exaltou ao Senhor, reconhecendo que a força que ele tinha vinha do Senhor, que o cântico que ele estava cantando era para o Senhor era o motivo do seu louvor. Ele reconheceu que a salvação veio através do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é o grande guerreiro, Deus é varão de guerra, Deus peleja as guerras do seu povo. E Davi tomou uma decisão, ele decidiu louvar ao Senhor em todo o tempo. Salmo número 7, verso 17 diz: eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça, salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Enquanto muitas pessoas não têm Deus como sua prioridade, como sua exclusividade, e andam segundo os desejos de seus corações enganosos, Davi tomou uma decisão. Ele louvaria ao Senhor independente das circunstâncias. Salmo 35, verso 28: e a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Davi reconhecia que Deus era quem concedia vitória a ele e ao seu povo. Davi sabia que Deus é justo e ele tinha desejo de engrandecer ao Senhor. Ele decidiu louvar ao Senhor continuamente. Salmo 34, verso 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, haverá louvor a ele continuamente em minha boca. E tem outra versão que diz: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Davi, ele fez esse salmo após ele se fingir de louco na presença do rei Abimeleque, e o rei mandou ele embora. Ele teve a vida poupada por Deus e ele salmodiou, ele louvou, ele agradeceu ao Deus Todo-Poderoso. E ele nos ensina que nosso louvor deve ser dedicado ao Senhor. Salmo 65, verso 1 diz: a ti, ó Deus, é dedicado todo o louvor em Sião. Mesmo quando íntimos e silenciosos cumprem-se os votos diante de ti. Sião para eles era o lugar onde estava a arca de Deus antes da construção do templo, e era considerado o lugar onde estava a presença do Senhor. E hoje a nossa vida é a casa do Espírito Santo de Deus, e nós devemos louvá-lo em todo o tempo, porque o Senhor, através do Espírito Santo, habita em cada um de nós. Moisés, ele exortou o povo israelita a louvarem ao Senhor. Deuteronômio, no capítulo 10, verso 21, diz: a ele deves louvar, ele é o teu Deus, ele realizou em teu benefício todos esses sinais e portentosos, temíveis, que os teus olhos testemunharam. O Senhor, ele deve ser o motivo
do nosso louvor. O único que é digno de louvor é o nosso Senhor. E os coraitas reconhecem que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é digno de todo louvor. Salmo 48, verso 1 diz: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. Somente o nosso Deus é digno de ser adorado, é digno de ser exaltado. Somente Ele é digno de louvor e olha, de todo louvor. O salmista também reconhece que o Senhor é digno de todo louvor. Salmo 96, verso 4 diz: pois o Senhor é magnífico, digno de todo o louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Nosso Senhor, Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser temido, Ele deve ser adorado, Ele deve ser elogiado, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é magnífico e é magnífico em todos os seus feitos. Eu vou começar a concluir. Somos convidados a louvar ao nosso Deus através do louvor sincero, comprometido. Nós alcançamos o coração do Senhor, agradamos a Ele e recebemos bênçãos e vitórias. Que constantemente, em todo o tempo, os louvores do Senhor estejam na nossa boca, pois é demonstração de amor ao nosso poderoso e majestoso Senhor. No Salmo 149, verso 6 diz: os que amam de verdade e rompem em louvor, cantam onde quer que estejam sentados, louvam o Eterno em voz alta e com espada de 2 gumes na mão deles. Louvemos ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Louvemos ao Senhor continuamente, pois somos seu povo, somos seus filhos e suas ovelhas. Louvemos ao Senhor sempre com coração sincero, com coração grato e com coração dedicado ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva, ative o sininho, que é para você receber as notificações e ser avisado dos próximos vídeos. Pela graça do Senhor, nós já temos mais de 1000 vídeos de estudo aqui no canal Jaboque Vamos Orar, e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.